Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui com esse nosso novo encontro, né? O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante ligado à ufologia, aos seres extraterrestres. Nós estamos entre vós. Eu já vou explicar para vocês aonde aconteceu isso e como aconteceu isso. É muito inusitado. Em 1984, eu ajudei a organizar um congresso dentro da Unicamp, presta bem atenção. Um congresso dentro da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, com o seguinte título: Interação Mente, Espírito e Matéria. Vou repetir para vocês não sabem disso. Se tiver gente aqui que está assistindo, que participou desse encontro, desse congresso, dá um toque aí, tá? É um congresso na Unicamp em 1984. Nós trouxemos gente do Brasil inteiro para debater. Foram 2 dias inteiros de congresso, manhã, tarde e noite. Esse congresso foi aberto pelo reitor da Unicamp na época, Aristodemo Pinotti, E eu fui encarregado, Laércio, eu fazia parte da comissão organizadora desse congresso, de levar os esotéricos. Então veja bem quem eu levei dentro da Unicamp para fazer conferência para esse grupo de cientistas que estavam todos ali reunidos, que teve mais de 1000 pessoas no anfiteatro. General Moacir Uchoa falar sobre discos voadores para os cientistas. Segundo, levei o Gasparetto para fazer pintura mediúnica na frente de todos os cientistas. E eu fui encarregado de também levar o Valdo Vieira para falar sobre experiências fora do corpo e sobre mediunidade. O General Uchoa, eu levei ele 3 vezes na Unicamp, antes desse congresso, fazer conferência sobre ufologia. 3 vezes. Todas as vezes que eu organizava um congresso de ufologia em Campinas, que eu trazia o General Uchoa, o General Uchoa ficou hospedado em minha casa, todas essas vezes. Passamos a noite conversando, papeando, discutindo sobre ufologia, sobre espiritualidade, né? O saudoso General Uchoa, que eu tenho assim como um dos maiores ufólogos do Brasil, porque ele sempre fazia muito bem essa ponte entre a ufologia espiritual, a ufologia dos paracontactados, com a ufologia materialista, como a gente diz. Muito bem. E cientistas, neurocirurgiões, físicos, matemáticos, químicos, todos participando. Eu lembro do Nubor Facuri, um médico da Unicamp, um neurocientista da Unicamp, falando sobre mediunidade também, né? Então, cientistas do Brasil todo, ok? Gasparetto pintando na frente dos cientistas, tudo filmado, tudo documentado, e todas essas conferências documentadas. O sucesso foi tão grande desse congresso, tão grande, que no ano seguinte, em 1985, a Unicamp patrocinou o encontro internacional com o tema Mente, Espírito e Matéria, trazendo cientistas do mundo inteiro. No final, teve uma mesa redonda desse congresso. Presta bem atenção, no final teve uma mesa redonda. Cientistas internacionais, físicos, neurocientistas do mundo inteiro para discutir interação, mente, espírito e matéria, que é exatamente tentando fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Bom, na mesa redonda, sabe qual que é a conclusão dos grandes cientistas? Na ponta onde todos os cientistas sentados reunidos, a conclusão foi essa, que eu vou falar agora para vocês acharem que eu, Laércio, estou falando besteira, eu estou falando da boca para fora. Não, não é assim. Todos os cientistas disseram assim: olha, a ciência está estagnada. Faz muito tempo que ninguém descobre algo nada novo, que não há um salto evolutivo na ciência, como a teoria da relatividade foi um grande salto e a mecânica quântica foi um grande salto.
Mas depois desses dois grandes saltos, por exemplo, a física quântica não se conecta com a relatividade até hoje. Ninguém consegue estabelecer uma ponte entre essas duas correntes. Essa física está inacabada. E ninguém sabe como fazer essa ponte. É um exercício intelectual muito difícil. Então, nesse congresso, os cientistas disseram assim: a ciência só vai avançar, presta bem atenção, só vai avançar quando os cientistas passarem por uma experiência de expansão de sua consciência. Expandir a sua consciência. É o mesmo que dizer os cientistas se tornarem médiums. Porque nas trevas e no nível de capacidade mental que nós temos hoje em dia, a ciência não vai evoluir, ela não vai avançar. Porque os cientistas estão nas trevas. Nós temos um limite. A ciência ela avançou até hoje, a tecnologia dos celulares, da comunicação, ela avançou até hoje, porque é o que dá para fazer com a mente. Mas além de descobrir vida após a morte, extraterrestres, navegar pelas estrelas, romper a barreira das distâncias interestelares, isso é um salto muito gigantesco. Tá? E que só poderá ser feito a partir do momento que os cientistas abrirem sua consciência, se tornarem médiums, se tornarem videntes, se tornarem conscientes da vida após a morte. Olha que loucura o congresso. Cientistas falando isso. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, jovens, vocês nunca tinham noção disso, que isso foi discutido dentro da universidade. Que isso tudo está documentado em vídeo e está guardado lá na Unicamp, essas conferências. É só ir lá e pedir isso. Ok? Muito bem. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando eu disse aquela frase, né? A ciência só vai avançar quando os cientistas se tornarem médiums, porque hoje nós fazemos uma ufologia, uma ciência nas trevas, e fazemos uma ufologia das trevas também. Aquela ufologia, se você não é médium, não é sensitivo, e você não vê o que está acontecendo ao seu redor, você não vê o plano espiritual, você não tem a mínima noção sobre a vida após a morte, todos os programas de ufologia acabam sendo igual aos programas da History Channel lá, certo? Termina o programa, ninguém chega a conclusão nenhuma, ninguém sabe o que aconteceu, e a dúvida é exatamente a mesma quando começou. Certo? A ufologia não avança. Ela fica caso, estudando caso, e ela não avança. Por que ela não avança? Porque o cientista não avança, porque o ufólogo não avança, porque não há uma expansão da consciência. Então eu quero que vocês entendam que a vida de um médium ela é muito complexa, ela é muito difícil, porque o médium ele é obrigado a viver num mundo onde a maioria não é médium. Eu sofri muito isso na minha vida, na minha pele. Eu como médium dentro da Unicamp. Eu sou médium desde criança, desde a infância. Que eu interajo, que eu sinto as coisas. E a minha mediunidade explodiu muito mais ainda quando eu fui praticar as artes orientais, o Tai Chi Chuan, meditação, me tornei vegetariano, fui praticar Kung Fu, fui praticar Yoga. A minha mediunidade explodiu muito. E eu nunca desenvolvi a minha mediunidade num centro espírita. A minha mediunidade ela foi desenvolvida dentro das práticas orientais, dentro da meditação. E aí o que aconteceu? Os espíritos que eu comecei a interagir, eles não eram espíritos, vamos dizer assim, entre aspas, cristãos. Eles eram budistas, eles eram chineses, eles eram taoístas, eles eram indianos. Então, eu sou um estudante fervoroso da Bíblia, eu fui católico desde a minha infância, e eu ia à igreja todos os dias, tocava violão na igreja pro padre. Entendeu? Eu sou um cara que eu li a Bíblia de ponta cabeça. Tá? Então eu tanto estudei a Bíblia, estudei os Vedas, estudei o Bhagavad Gita, que é parte dos Vedas, estudei os textos taoístas chineses, e os espíritos que contatavam o Laércio também me ensinaram muito, muito. Eu nunca falei disso nas minhas palestras, mas por mais de 15 anos, eu fazia uma reunião espiritual no meu espaço, todas as sextas-feiras à noite, começava às 11 da noite, depois que a gente tinha as nossas atividades, um grupo se reunia e através da minha mediunidade e às vezes da mediunidade de outros médiuns que nós tínhamos do grupo, nós também recebíamos essa orientação do plano espiritual, recebíamos a orientação dos espíritos chineses, indianos, e recebíamos a orientação também dos seres extraterrestres.
Muito bem. Agora que eu vou entrar numa história muito interessante que vem esse título aí, Nós Estamos Entre Vós. De onde surgiu esse título e esse contato com os seres extraterrestres? Nós tínhamos um grupo aqui em Limeira, na década de 70, que nós começamos a trabalhar por volta de 71, 72, 73. Eu era muito moleque e adorava isso daí, e eu tinha um grupinho, e nós nos reuníamos. E quando eu montei a minha academia de Kung Fu, que foi em 77, as nossas reuniões eram dentro da minha escola de Kung Fu, depois a minha escola transferiu para a minha própria casa, e na minha própria casa eu dava as aulas de Tai Chi, Kung Fu, e nós fazíamos essas reuniões mediúnicas, essas reuniões de estudos espirituais mediúnicos com médiuns, eu e mais 2 médiuns que trabalhávamos juntos. Posso até citar seus nomes, porque são 2 grandes amigos que já partiram. Uma se chamava Margarida Maria Vaz, e o outro se chamava Gilson Bastelli. 2 médiuns maravilhosos, fantásticos. O Gilson, esse médium, também esteve nesse congresso Interação Mente, Espírito e Matéria na Unicamp. O Valdo Vieira, quando viu esse menino, olhou para ele sem conhecer ele, assustou com ele, não sabia o nome, nunca tinha visto antes. Ele olhou para esse menino e falou: puxa vida, nunca vi um brilho tão grande nessa aura assim. Estou diante de um grande médium, ele falou. Desse menino que era do nosso grupo, que acompanhava o nosso trabalho. Muito bem. Nós já estávamos acostumados a manter contatos não só mediúnicos com os seres extraterrestres, com os seres altos de 2,5 metros de altura, e com os Greys também, que sempre estavam conosco. Ok? E esse grupo se reunia toda semana. Nós íamos fazer vigílias ufológicas aqui em Limeira, no mato, aos finais de semana. Vivemos experiências de avistamentos de naves físicas nos acompanhando. Então, só para dizer para vocês que o nosso grupo, ele já tinha contato com os Greys, já tinha contato com os seres extraterrestres e tinha contato com os espíritos. Então, vocês têm que entender que a mesma realidade que vive os espíritos é a mesma realidade que vive os seres extraterrestres. Então, vamos lá. Em 1979, o general Moacir Uchoa organizou o primeiro CIUFO, primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. E 4 anos depois ele repete em 83 o segundo CIUFO, com a ajuda agora do Paulo Cronenberger, que era também um grande indivíduo que organizava conferências ufológicas internacionais, e ele tinha um parâmetro, ele convidava todas as correntes ufológicas, assim como o general Uchoa também. O general Uchoa convidava João Pio da Meira Prado, convidava Gasparetto a fazer pintura mediúnica nesse congresso, sabe? Um monte de esotéricos, né? Luiz Gonzaga Scortese, que é um grande paracontactado também. Então o general Uchoa fazia questão de convidar todas as correntes ufológicas para se manifestarem num congresso. Eu também fui convidado para fazer conferência nesse congresso, desde o primeiro CIUFO e até o segundo CIUFO. Tá? Então, num desses congressos, desses 2 internacionais, estava presente o James Hurtak. Alguém já ouviu falar do J. Hurtak? Vocês assistiram o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau e viu aquele sonzinho lá? Pá, 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 pá. Aquele som mântrico, o Spielberg, quando foi fazer o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que era o diretor e o produtor do filme, né? O Spielberg, ele foi atrás de consultores. Ele foi atrás de 3 consultores na época. O James Hurtak, o J. Allen Hynek, que é um astrofísico que fez parte do projeto Blue Book da Força Aérea Americana. Esses caras estiveram no Brasil aqui nesses congressos. E o James Hurtak era o mais esotérico, era o mais místico, porque ele é um rabino judeu, além de ser físico. O James Hurtak é físico. Vocês devem conhecer ele hoje, que ele tem um livro dessa grossura, assim, chamado Chaves de Enoque.
que muitos grupos aqui no Brasil estudam, trabalham esse livro, e de vez em quando o James Hurtak sempre está no Brasil aqui dando cursos em cima desse livro, As Chaves de Enoque. Muito bem. O James Hurtak, então ele fez o seguinte, ele chegou para o General Ochoa e falou: General, nós queremos convidar todos os conferencistas e seus acompanhantes para uma vigília ufológica aqui em Brasília. Arruma uma fazenda, um lugar aí, que nós vamos sábado à noite, 10 horas da noite, nós vamos todo esse grupo, que eu vou coordenar uma vigília ufológica. Ah, legal, puta, todo mundo, puta, que massa, né? E ele falou assim: leve câmeras, máquinas fotográficas, filmadoras, porque fenômenos podem acontecer e nós podemos filmar os discos voadores e ter aquela coisa toda. Muito bem. Aí chega o dia, todo mundo vai, olha, comigo, foi comigo, tá? Esse médium que eu falei para vocês, que era do meu grupo, e um outro indivíduo que estava comigo, que era um capitão do Exército de Campinas, chamado Capitão Barbosa. Esse Capitão Barbosa do Exército de Campinas, ele não largava do meu pé. Aonde eu ia, ele ia. Aqui em Campinas, qualquer lugar que fosse dar uma palestra, conferência, esse capitão estava junto. Esse capitão me levou a fazer várias conferências sobre ufologia na Escola de Cadetes do Exército de Campinas, onde os próprios oficiais do Exército de Campinas participavam, o próprio general na época participava com a gente e gostava muito desse tema ufologia. Então esse capitão estava conectado, mas ninguém sabia que ele era capitão do Exército, que estava lá no Congresso Internacional de Ufologia, né, vendo tudo que acontecia, e certamente depois ele relatava lá para o general tudo que tinha rolado, né? Mas era um indivíduo que participava do meu grupo, estava presente nas nossas reuniões mediúnicas e tudo mais. Bom, agora que vem a história que eu quero colocar para vocês aqui. Nós estamos no campo, todo aquele grupo de umas 80 pessoas, aí o James Hurtak, todo mundo pegue na mão, vamos dar um círculo, vamos cantar uns mantras. E aí começamos a cantar mantras, começamos a cantar, fazer exercícios respiratórios, fazer uma série de coisas. Só que nesse inteirinho, 20 minutos depois dessas práticas, os nossos amigos espirituais começaram a aparecer. Primeiro, uma quantidade de espíritos humanos. Depois vieram os Greys. Devia ter uns 18 Greys que se aproximou de nós, tudo no campo espiritual. E devia ter uns 3 ou 4 amigos de 2,5 metros de altura, de outra raça extraterrestre. Tudo já ali. Enquanto nós já estávamos concentrando, cantando mantra. Essa é a diferença do médium. O problema do médium é que ele está num universo diferente das pessoas comuns que nada veem. Então isso é muito complicado para nós. E eu era muito jovem na época ainda. Eu era uma pessoa que ninguém conhecia, ninguém sabia quem eu era. O Gilson, muito menos, outro médium que via tudo. E vocês vão entender o porquê dessa frase: nós estamos entre vós. Na hora que o James Hurtak falou assim para todos: bom, terminou 1 hora de exercícios, terminou, agora vocês fazem o seguinte, vocês olhem, o céu estava muito bonito, super estrelado, tá? Ele falou assim: vocês peguem suas câmeras, máquinas fotográficas e vamos vigiar o céu, que algum fenômeno pode acontecer. Então, todos pegaram suas câmeras e ficaram tudo olhando para cima, todo mundo olhando para cima. De repente, o meu amigo Gilson me cutuca e mostra para mim, dando risada: Laércio, olha lá os Greys. Todos os Greyzinhos estavam assim, olhando para o alto, ó. Todos os Greyzinhos estavam também olhando para o alto, procurando alguma coisa lá em cima. Eu comecei a rir, o meu amigo começou a rir também, e a gente não sabia o que fazia. Aí, um dos Greyzinhos se aproximou de nós e falou assim: Laércio, fala para eles que nós não estamos lá no céu. Fala para eles que nós estamos entre vós.
Olha só de onde surgiu a história de nós estamos entre vós. Olha, fala para eles que nós estamos entre vós. Eu olhei para o Grayzinho assim e falei assim para ele: eu não vou falar não. Eu não vou falar não. Você acha que eu vou falar? Os caras vão dar um piti em mim aí. Quem sou eu, né? Tá o maior cientista aí, James Gurtak, tá Heine, tá um monte de gente famosa. Eu sou um ninguém sabe quem que eu sou. Por que eu vou chegar pra todo mundo e falar, vocês estão tudo errado, não tá lá, os ETs estão aqui entre nós agora? Até eu brinquei com ele, fala, você! Ele riu pra mim, porque ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele não sabe que ele não pode romper essa barreira. Ele não pode, porque daí seria uma interferência direta dos seres extraterrestres da nossa civilização. Se eles ali fazem um fenômeno, estoura a bola de luz, ou uma nave chega e passa no meio daquela vigília toda, aquilo ali é um auê. Aí uma interferência direta das forças extraterrestres. Então, vocês não têm noção como nós ficamos constrangidos. Nós ficamos muito constrangidos. E falei assim, o que a gente vai fazer agora, né? No meio de todo esse pessoal, no meio de toda essa intelectualidade, dessas grandes autoridades ufológicas, e nós estamos acuados devido à nossa mediunidade. E o pior não era isso. O pior é você sentar lá no congresso, assistindo as conferências, e você vê os espíritos andando no palco, os espíritos andando no corredor, e você vê os ETs no palco, os ETs em todo o congresso. Gente do céu, isso fez com que eu desistisse totalmente de ir para os congressos. Eu não tinha mais como ir para os congressos. As trevas dos conferencistas, as trevas das pessoas que estão ali não veem que os caras estão do lado, que os ETs estão ali do lado, eles estão discutindo uma coisa e os caras estão ali do lado, olhando e acompanhando o tempo todo. Isso para mim me deixou tão angustiado, e quem sou eu de chegar lá na frente e falar, gente, vocês estão nas trevas, os caras estão aqui do lado, e vocês não veem isso. Só que o general Shoa sabe disso, o general Shoa sabia disso. Nós sentávamos, general, olha, tá acontecendo isso, general Laércio, eu sei, mas a gente tem que maneirar, a gente não pode falar essas coisas, o povo não está preparado para essas coisas. O próprio general falava isso, porque o general sentia a presença dos ETs lá. O general sentia a presença dos seres o tempo todo ao nosso lado. Né? Eu conheci o general, esse general místico, esse general médium, eu conhecia esse general, que nos próprios congressos a gente tinha que maneirar o que nós podíamos estar percebendo, porque o povo não estava pronto. Imagine você sentado e falar, gente, os ETs estão todos aqui ao nosso lado, eles não estão dentro de disco voador, não estão dentro de nave, é uma questão de abrir a percepção e dialogar, interagir com eles, é só isso que falta, abrir a terceira visão e começar a interagir com esses seres. Esses seres não estão aqui chegando agora para comer criancinha, são seres responsáveis pela toda a existência de nossa civilização, de toda a nossa experiência kármica, são seres envolvidos com a construção desse nosso corpo biológico, que a nossa alma está usando para essa experiência neste plano físico da Terra. Veja bem, essa é a experiência que nós vivenciamos desde aqueles tempos até os dias de hoje dentro da ufologia. Isso nos torna pessoas não gratas em muitos locais onde a gente vai. Por isso que eu me retirei da ufologia, por isso que eu me retirei do meu canto, por isso que eu fiquei fazendo um trabalho mais solitário, mais sozinho, sem participar de discussões, de eventos, de congressos, porque não tinha como. Eu saí da universidade também porque não tinha como, né? A vida do médium não é uma experiência tão simples na sociedade. A vida do médium é uma experiência muito complexa, muito complicada. Ele não consegue dividir com as pessoas a sua vida, a sua experiência pessoal, ele não consegue compartilhar. Tá? Eu só consigo compartilhar com outros bons médiuns que veem as mesmas coisas, que interagem com as mesmas coisas. E eu fui ajudado por muitos médiuns na época, bons, que nos orientavam, que viam as mesmas coisas. E várias vezes eu fui convidado para centros espíritas orientar os médiuns que estavam vendo Grace, que estavam vendo ET no centro espírita e não sabiam o que fazer com aquilo. Então muitos presidentes de centros espíritas já me convidaram, e centros espíritas cadecistas, filiados à federação, que passavam por essa situação e não sabiam resolver esse problema. Então eles me convidavam para fazer palestras, conferências, para orientar os médiuns.
para alertar os médiuns de quem eram aqueles seres diferentes que estavam se manifestando nesses núcleos espirituais, né, ditos até kardecistas, em Umbanda, no Candomblé, nos índios, xamanes, no movimento xamânico, todos esses movimentos há uma manifestação de inteligências extraterrestres. Sempre existiu, não é uma coisa de agora. Os extraterrestres estão aqui desde a criação desse planeta, desde a criação desse projeto planetário, desde a chegada da primeira alma humana na Terra e até antes nas hordas dévicas, as inteligências extraterrestres é que controlam as vidas nesses mundos planetários, no caso nosso a Terra.